Oi, aluno, time A Prevê, como é que tá? Tudo bem? Sou eu, Júnior, professor de História, para apresentar aqui para vocês, junto com os outros colegas, o nosso time A Prevê. Mais uma vez, a gente está nesse projeto para tentar prever não só o tema que a gente acredita que vai cair no Enem, mas também para treinar um pouquinho a sua competência e habilidade, do jeito que pede a matriz do Enem, né? Para você mandar ver na prova. Pois é, então vem com a gente curtir uma questãozinha de um tema que, na verdade, é bem comum na prova do Enem, desde 2009 para cá. Diz respeito muito à competência 1 da matriz de humanas. Na verdade, em várias habilidades dentro dessa competência, essa discussão que envolve memória, ela aparece. Memória, legado, nossa história. Vamos tentar entender com essa questãozinha aqui. Foco nela. A nossa questão 1 traz o seguinte trecho. Aliás, antes de ler, seria muito recomendável que você começasse a ler as questões de humanas, em geral as questões quaisquer do Enem, pela fonte. A fonte, esse trechinho que você tem justamente ao final do trecho, né, ao final do texto de vocês, em que você tem lá, geralmente, a matéria jornalística, ou livro, ou autor, que vai dizer alguma coisa para vocês. Quando você lê a fonte primeiro, isso é muito bom, muito prudente até, porque aí você já vai sentindo o contexto e a intenção de quem está falando. Isso já vai direcionar um pouquinho a sua leitura. Então, voltando à questão, vamos ler primeiro a fonte. Unesco reconhece a Pampulha como Patrimônio Mundial da Humanidade. Isso vem da Agência Brasil, ebc.com.br, no acesso bem recente, em julho de 2016. O trecho diz: o conjunto moderno da Pampulha conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. A decisão foi tomada durante a 40ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. Compõe o conjunto moderno da Pampulha a paisagem que se forma com a integração entre a Lagoa da Pampulha e sua orla, os jardins de Burle-Marx, a Igreja de São Francisco de Assis, o antigo cassino, que é o atual Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, atualmente centro de referência em urbanismo, arquitetura e design de Belo Horizonte, o Iate Golf Clube, atual Iate Tênis Clube, e a Praça Dalva Simão, antiga Santa Rosa. O conjunto moderno da Pampulha é uma referência na arquitetura mundial pela utilização do concreto armado, que ainda não havia sido utilizado em construções semelhantes. Causou, assim, um impacto no mundo inteiro, disse Leonardo Castriota, professor de arquitetura da UFMG e presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do Brasil, e Comos, órgão que assessora e dá pareceres à Unesco. Volta aqui então. Aluno, o que a gente leu? Um trecho que fala justamente sobre a questão do complexo da Pampulha, o complexo artístico da Pampulha, ter sido transformado muito recentemente, essa, portanto, é uma notícia muito atual, num patrimônio mundial da humanidade. Você, aluno, que está nos assistindo aí no Brasil como um todo, né, deve estar até se perguntando se tem alguma inclinação nossa aqui do time A para escolher essa temática. Tem sim, a gente está aqui em BH, esse fenômeno mexeu muito com a gente, mas na verdade mexe com o Brasil como um todo e com o mundo, porque a gente está falando da Unesco, escolhendo a Pampulha como Patrimônio Mundial da Humanidade. Vamos ver o enunciado proposto por nós nessa questão. A escolha do conjunto moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco se deveu a ou ao... Antes de vermos e analisarmos essas opções, dá uma olhada no enunciado bem direitinho. O que a gente está propondo é que vocês analisem o porquê que o complexo foi transformado em patrimônio. Galera, você tem que usar dois recursos aí. Um dos recursos é a questão da análise do trecho, porque no próprio trecho a gente já tem um pouquinho da resposta, do porquê que esse complexo virou então um patrimônio mundial. Outro recurso para explicar o porquê que virou patrimônio tem um pouco a ver com a habilidade ou conhecimento de você saber por que algo é um patrimônio. Então, sabendo do porquê algo em si vira patrimônio e lendo o trecho, vamos analisar as opções. Se deveu a natureza exuberante e harmônica do ambiente. B, a articulação entre interesses políticos e dos órgãos responsáveis. C, inovação arquitetônica e artística associada às tradições e ao espaço dos edifícios. D, preservação dos elementos típicos da tradição regional. E superação dos padrões românticos da arte brasileira. Ficou um pouquinho confuso, talvez por causa do vocabulário? Acho que nem tanto, né? Vamos analisar. Se eu estou querendo saber por que algo virou patrimônio, que é algo recorrente que o Enem pergunta, eu tenho que, na verdade, me reportar um pouquinho ao conhecimento que diz que algo vira patrimônio porque essa coisa
ou essa prática cultural, ela preserva alguma coisa do mundo antigo, do passado, das culturas que ficaram para trás. Então, para que algo seja transformado em patrimônio, esse algo, essa cultura, precisa ter um legado, uma herança importante. Nesse sentido, para que a Pampulha fosse transformada em patrimônio cultural da humanidade, artístico também, a Pampulha precisava, de alguma forma, carregar, trazer informações importantes de alguma coisa que ela foi no passado, há 50, 60 anos atrás. Mas além de saber que para ser patrimônio algo precisa carregar um sentido histórico, ou seja, trazer informações do passado, o trecho também nos ajuda. Porque se você voltar a fazer a leitura, peço que observem aqui agora, no meio do trecho, abriu-se aspas para a fala do Leonardo Castriota, que é o professor citado aqui da UFMG, onde ele diz: o conjunto moderno da Pampulha é uma referência na arquitetura mundial pela utilização do concreto armado que ainda não havia sido utilizado em construções semelhantes. Causou, assim, um impacto no mundo inteiro. Então, o trecho e a fala desse autor, desse pesquisador, sugere que nessa questão do conjunto da Pampulha existe algo de novo na relação entre a utilização do concreto armado e o ambiente natural que existe nessa lagoa artificializada que foi embelezada por edifícios, né, do ponto de vista arquitetônico e artístico. Isso, inclusive, voltando ao trecho de novo, citando o que fizeram o Burle Marx, né, citando aí também a referência de Oscar Niemeyer. Então, aluno, acho que com essa explicação ficou fácil você marcar. A escolha do conjunto moderno da Pampulha como patrimônio mundial da humanidade pela Unesco se deveu à letra C, que é a inovação arquitetônica e artísticas associadas às tradições, que é a tradição do povo mineiro, a tradição modernista, a tradição dessa arte nova que surgia, né, principalmente ligada ao nome de Oscar Niemeyer, aos edifícios que eles fizeram, né, com aquelas curvas típicas dos traços arquitetônicos do Niemeyer e todo o encantamento dos jardins do Burle Marx. Ou seja, se você lesse o trecho, perceberia que a palavra inovação dialoga muito justamente com o quê? Com essa coisa que o autor fala, de comentar sobre algo que não havia ainda sido feito no mundo. O trecho e o conhecimento te ajudariam. Muito cuidado, a letra A não poderia ser marcada, porque na verdade ela fala apenas da natureza exuberante e harmônica. A gente está falando de edifícios, de obras arquitetônicas, então vai além de algo natural sugerido na letra A. A letra B sugere algo que, na verdade, foi importante também, porque para que houvesse essa transformação em patrimônio, houve aí a conjugação de interesses políticos, né? Houve toda uma questão dos órgãos governamentais de Belo Horizonte, associado com os órgãos responsáveis, tipo a própria Unesco. Mas não é por uma simples decisão ou vontade política que algo vira patrimônio. A Unesco não escolhe qualquer coisa como patrimônio, ela escolhe algo que tenha um legado, uma herança para nos dizer. Entendeu? Então, a coisa precisa ter valor em si antes da Unesco atribuir, né, um sentido a ela. Quando a Unesco vem e atribui, aí sim passa a ter a configuração de um patrimônio. Um cuidado também, não sei se você teve dúvida, com a letra D, porque ela fala em preservação dos elementos típicos da tradição regional. Algo não vira patrimônio simplesmente porque preserva elementos típicos da tradição regional. Pode ser de uma tradição maior, mundial, por exemplo, continental, mas, na verdade, precisa passar por essa somatória de interesses políticos ligados à letra B, de interesses institucionais também, e precisa ter o tal legado que eu tanto falei. Mas no trecho, vocês percebem que no caso da Pampulha, é pelo aspecto inovador dessa arte e dessa arquitetura, né? A letra E foge ao assunto e fala que, na verdade, é pela superação dos padrões românticos da arte brasileira. O modernismo, ou o modernismo-concretismo, que representa, né, Oscar Niemeyer, até supera esses padrões românticos. Mas não é por isso que alguma coisa vira patrimônio ou que a Pampulha virou. Então ficamos com a letra C. A dica geral que o time A prevê para vocês, que eu, professor Júnior, te dou, é que vai cair uma ou duas questões envolvendo essa discussão patrimonial. Então, saia dessa análise pensando o seguinte: para que algo seja patrimônio, tem que trazer informações do passado, tem que trazer um legado, uma herança de coisas do passado. Para que seja patrimônio cultural e artístico, local, regional, do país ou mundial, você tem órgãos competentes que trabalham isso. No caso do Brasil, esse órgão é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. No caso mundial, esse órgão é a Unesco, que foi justamente quem escolheu a Pampulha como patrimônio mundial.
O Enem já fez questões perguntando desses órgãos, a função deles, que foi o que eu acabei de falar. Mas fique muito atento à possibilidade também do Enem te fazer uma pergunta um pouquinho diferente esse ano sobre esse assunto, que é o quê? O porquê que, na verdade, é viável fazer ou transformar algo em patrimônio. E aí eu volto à questão da Pampulha. A partir do momento em que a Pampulha se torna um patrimônio cultural da humanidade, a sociedade belo-horizontina, mineira, brasileira, passa a ser mais vista internacionalmente. Isso dá um retorno, por exemplo, cultural e turístico, porque com certeza muito mais gente vai querer vir do Brasil e do mundo visitar esse território. Além do retorno, então, turístico, além do retorno econômico que isso dá, há um retorno também cultural e educacional, né? Porque a gente passa a estudar muito mais isso, perceber o simbolismo disso, se inserir nas discussões cidadãs, inclusive, que envolvem o assunto patrimônio histórico. Então é fato, aluno, preste atenção nessa temática. Se perguntarem ainda o porquê que algo é patrimônio material ou imaterial, cuidado com a sutil diferença. O nome ajuda. Patrimônio material, porque é algo concreto. Patrimônio imaterial, porque é algo abstrato, mais cultural, no sentido mais plástico da coisa. Exemplo, a capoeira é um patrimônio cultural brasileiro imaterial, porque você não tem algo concreto na capoeira. É um bailado, é um gingado, é um misto de passos de danças e de luta das heranças do legado africano, né? Algo abstrato, imaterial. Aquilo que a gente está falando agora, que é o Complexo da Pampulha, seria um patrimônio material. Afinal de contas, a gente está analisando o ambiente e as construções dos edifícios ali colocados. Muita atenção. O time A prevê e a gente sabe que vai cair esse assunto. Fica atento, hein?